Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos com as nossas gravações do nosso podcast, hoje com um convidado super especial. Essa é a nossa primeira edição que nós teremos vídeo além do áudio, então aproveitem, esse é o nosso 5º episódio. Eu estou aqui na mesa com a Adriana, minha colega que logo vai se apresentar também, o nosso convidado Majid e a nossa colega Jéssica. Então, é com muita alegria que nós retomamos, as gravações do podcast, mas a gente vai começar logo do começo das apresentações. Então, eu sou Thaís Tomé, fundadora da Familiares, e vim aqui para anfitriar nessas conversas legais entre família e patrimônio, que elas sempre rendem boas conversas, né, Majid? Então, eu vou passar a palavra agora para a Adriana e depois para os nossos convidados. Olá, boa tarde, não sei, né? Olá, pessoal que nos assiste. Eu sou a Adriana Vasconcelos, consultora da Familiares. Muito feliz em estar aqui para conversar um pouco com uma pessoa que eu gosto muito, que é o meu amigo de infância, inclusive, que topou nosso convite. Então, estou bem feliz, espero que a gente renda bastante insights para quem nos assiste, né? E seja uma conversa bem produtiva. Muito bem. Majid, nosso convidado. A nossa empresa ela foi fundada em 85, em novembro, tá? E a gente foi praticamente criado dentro da loja, né? Os fundadores são meus pais, o Abdala e a Samira. E, enfim, me formei em psicologia, mas trabalhando sempre em período integral na loja, enquanto estudava. E logo que eu iniciei os trabalhos dentro da área da psicologia, também trabalhava uma parte nos trabalhos como psicólogo e a outra parte no comércio. Você pode falar o nome da empresa de vocês? Fozstar Calçados. Então. Então, assim, uma empresa familiar, que a gente praticamente tem ela como uma extensão do nosso corpo, né? A gente não consegue distinguir que é um que é o outro, né? O CPF, nasceram ali dentro, praticamente. Nasceu ali, a gente trabalha dentro da empresa e quando a gente vai para casa a gente pensa na empresa, né? Tipo, é uma coisa sempre essa mistura, né? É uma mistura bem... Muito bem, a gente já vai conversar mais sobre esses caminhos misturados entre a empresa e você. E primeiro nós vamos ouvir nossa colega Jéssica, que é consultora também da Familiares. Olá a todos que estão nos assistindo pelo YouTube, pelas plataformas digitais. Meu nome é Jéssica Delmone, sou também consultora da Familiares em Compliance e em Proteção de Dados. É um prazer estar aqui, começar o nosso podcast, o podcast da Familiares, em que a gente vai descobrir algumas receitas familiares, que a gente vai conversar um pouco sobre gestão de empresas familiares, que a gente sabe que tem muitas dificuldades, né, Majed? Tem umas particularidades frente a outras empresas, então sempre rende, como a Thaís disse, bons assuntos. Muito bom estar aqui com vocês e vamos embora. Eu agradeço o convite. Vamos lá. Então vamos para o nosso convidado. Majid, você comentou que a empresa foi fundada pelos seus pais. Como que foi isso? Que ano que foi? Como que foi essa ideia? Eles casaram e logo fundaram a empresa ou fundaram depois? Você pode contar um pouquinho disso para nós? Posso sim. Primeiramente, meu pai veio para o Brasil a convite do meu tio André. Eles trabalharam um período juntos e pouco tempo depois, eu acredito que uns 2 anos depois, meu pai casou com a minha mãe. Ele foi para a Palestina, casou com ela. E assim, quando eles estavam no Brasil, eles resolveram montar o negócio deles, né? Foi mais ou menos assim que começou. E aí a empresa tinha outro nome, né? Começou como Atacado Paraná. Aí pouco tempo depois mudou o nome para Calçados Fortina. E aí logo depois Fozstar Calçados. Mas assim, foi tudo meio rápido, assim, a troca dos nomes, e aí Fozstar Calçados permaneceu e está até os dias atuais. E sempre foi no segmento de calçados? Sempre foi segmento de calçados, né? 90% dos produtos que, desde quando abriu até hoje, sempre foi calçados. No começo, no período, vinha alguma coisa de material escolar, como mochila, bolsas e tal. Eu lembro vagamente de alguns produtos, né? Cobertores e tal. Assim, meu pai buscava as mercadorias em São Paulo para vender aqui, mas vendia para o mercado paraguaio, era exportação, né?
Então aí comprava os produtos do que tinha demanda ali. Sim. E na época era bem forte a exportação para o Paraguai, né? Sim, era um comércio bastante intenso. Eu acho que isso também é importante, né? Porque como a gente tem ouvintes de vários lugares, eu acho que isso é uma particularidade de Foz, né? Que nós Exato. todos estamos aqui. Você vê, a gente comentou um pouquinho que é descendente de palestinos, né? Então, e tem a região onde as lojas de vocês estão todas na região da Vila Portes? Sim. São todas, né? São todas. Também é uma região que tem bastante... Esse comércio cresceu também dependendo muito dessa integração com o Paraguai, né? Exatamente. Até algum tempo atrás, viviam praticamente do comércio do Paraguai. Sim. A tua família tem quantos irmãos? Você é o irmão mais velho? Eu sou o irmão mais velho, nós somos em 3. Os 3. Então, eu, Fauzi e o Ashtaf. E todos nasceram nesse período, lógico, que a loja se desenvolveu, todos os outros são mais novos. O Fauzi né? nasceu em 85, em março. E a loja fundada em novembro. Aí o Ashtaf em 91, 90. Tá. E conta pra gente como é que é essa gestão agora, né? Desde que seus pais se casaram, atuaram na empresa, como é que foi esse crescimento, vocês criança? Sim. Como é que acontece hoje a gestão? Teus pais ainda estão no negócio, não Sim. estão mais? Então, conta um pouquinho pra nós. Sim. O meu pai, hoje ele é mais assim como um conselho, né? Tipo assim, tudo que a gente decide de futuro da empresa ou investimentos e tal, a gente sempre recorre a ele para definir se realmente a gente vai fazer isso ou não. A minha mãe ainda está na loja, tá? Ela ajuda a cuidar de uma loja. Então, assim, eles estão ainda dentro da empresa, mas a gestão mesmo corre das minhas mãos e das mãos do Fauzi hoje. A Fauzi mais da parte financeira administrativa e eu a parte comercial. Então são os dois irmãos que acabam tocando essa empresa direto. E como é que é trabalhar com o seu irmão? É legal porque assim, a gente consegue em tempo que está, por exemplo, fora do negócio, né, fora da loja, a gente consegue definir algumas coisas que de repente com uma empresa não familiar. Uma empresa não familiar não conseguiria. Então a gente consegue dar mais dinamismo para o negócio. Né? Claro que assim a gente tenta não fazer muito isso porque, claro, dá um certo desgaste por você estar o tempo todo falando de família, o tempo todo de negócios, né? E aí, tipo, a gente tenta ser mais comedido com relação a isso. Mas tem coisas assim que são mais que precisam de uma resposta mais rápida, a gente tem essa liberdade de poder resolver ali mais rápido. É difícil separar essa relação com a empresa? Muito difícil. É muito difícil. Vocês entram em conflito assim? O irmão com os sócios ou o irmão com as funções, por exemplo? Não digo pelo conflito, tá? Mas eu digo assim, de conseguir dividir o que é a empresa do que é. Por exemplo, o que é o CNPJ do CPF. Essa parte é muito difícil, porque quando acontece algum problema dentro da empresa, a gente sente como se estivesse acontecendo com nós. Né? Eu não sei se empresas eu não vivi isso em outra empresa, né? Tipo, que não seja familiar. Eu não sei se é assim, mas deu 6 horas, a pessoa vai para casa e, bom, problema da empresa. Agora, dentro da empresa familiar ali, que é o teu ganha-pão, eu acho muito difícil de você distinguir isso. Eu acho que tem também uma questão, quando a gente faz os trabalhos com empresas familiares também, existe uma dinâmica que é dos chapéus, né? Não sei se você já ouviu uma dessas, que a gente sempre fala que é separar, né? Por exemplo, coloca o chapéu do filho, né? Por o filho, hoje você tem os fundadores, são seus pais, de qualquer forma, né? Então, tem muitos casos onde os filhos acabam se avançando mesmo, né? Há um conflito de papéis ali, né? Quando os filhos são, no caso de vocês, hoje já estão à frente da gestão. E os pais continuam pais, né? Então, tipo, dentro da hierarquia familiar, os pais estão sempre na hierarquia do topo, né? Eles estão sempre. E dentro da empresa, às vezes, não. Então, é muito difícil. Mas eu sempre falo, pega alguma coisa física, né? Tipo, eu tô agora pai de família. Então, eu tô fora ou eu tô irmão, né? No caso de vocês dois, que são os dois gestores, eu estou na função de irmão. Mas que é muito difícil, né? É realmente um desafio...
essa talvez seja uma das grandes vantagens da empresa familiar e é ao mesmo tempo um dos grandes desafios, né? Porque é por conta desse excesso de convívio que também alguns vínculos são machucados, né? Desgastados, porque é muito, né? Excessivamente, ao contrário do que não acontece, né? Porque não é só você ter ido embora da empresa, né? É você ter ido embora, você ser o gestor, você ser o dono, você ser o funcionário principal, você ter construído aquilo ser uma responsabilidade da tua família, né? Que você não quer perder. Então, não é só ser o dono, né? Porque são muitos papéis, né? Muitos papéis. Então, a gente sempre faz aquele círculo, E somos humanos, né? Então, a gente, por mais que a gente tente separar muito uma coisa da outra, a fragilidade humana vai chegar uma hora que vai aflorar e é pura emoção, você né? vê, tá aquela coisa. Isso que você falou é bem verdade mesmo, porque pelo começar pela hierarquia, né? A pessoa que está acima de você não é só o seu chefe. Sim. É seu pai e sua mãe, né? E essa pessoa, ela vai falar com você como se ela estivesse falando contigo dentro de casa. Sim. E é muito legal, é muito interessante essa tipo, percepção. Vem cá, senhor Maged, eu quero conversar com você aqui no Passe cantinho. na gerência para termos uma conversa. Não é assim que funciona o negócio. A gente sabe que quando é familiar, não é assim. Então, é muito difícil de você... E, assim, as empresas que se profissionalizam, que passam por um processo de profissionalização, claro, com certeza, ela consegue fazer esse trabalho. Mas, assim, a gente ouve de empresas, assim, de nível nacional, que são familiares, que têm situações ali idênticas, vexatórias, que você jamais imaginaria, e que são empresas grandes, realmente grandes, indústrias, vamos falar de indústria mesmo, que acontecem por causa dessas questões familiares, né? Então, assim, a ideia de ter que profissionalizar um negócio para ele se tornar perene, sustentável, e as relações elas permanecerem boas, eu acho que é o caminho, né? Tipo, você olhar situações no seu dia a dia e que é um gargalo para a empresa e é que as relações afetivas estão se misturando e aquilo vai prejudicar o crescimento da empresa, está colocando uma questão pessoal na frente disso. Então, é muito difícil você fazer com que essa empresa cresça, né? Verdade. Sem ter que profissionalizar ela. Então, é muito, muito importante fazer essas divisões ali por setores e tal, cada um cuidar muito bem do seu papel e, claro, fazer reuniões constantes, né? De tipo assim, cada um da sua área procurando gargalos e ajudar, tipo, um ajudar o outro a encontrar soluções para esses gargalos, né? É por isso que vocês estão há tantos anos no mercado, né? Conseguiram consolidar e manter. Porque a gente vê muito, né, no nosso trabalho que esse é uma grande dificuldade nas empresas. E aí trata aqui, porque é empresa familiar, não tá certo, a gente vai levando. A gente vai levando, não, profissionaliza, como você falou, e aí vai chegar uma hora que não vai dar mais, não vai sustentar mais. É verdade. Primeiro que cada familiar ali vai querer buscar o seu caminho, né? Se você não pensar na empresa como algo que você, com um planejamento estratégico, que você quer ela, de repente, sei lá, expansão ou seja lá qual for o planejamento estratégico dessa empresa, é isso que você falou. Se a empresa não tiver muito bem definido isso, cada um vai correr por um lado, buscar o seu sonho e aí a empresa vai ficar para trás, né? Sim. Eu acho que também, pegando esse gancho, né, é bem interessante a gente falar de gestão de risco, né, Jéssica, principalmente na área de compliance. Na área das empresas familiares é muito importante a gente olhar pro círculo família, a gente chama, Exato. né? Que é o círculo família, porque realmente no círculo gestores a gestão de risco é muito mais fácil de ser feita, né? Os problemas acontecem justamente no domingo, no almoço de domingo, no jantar da casa da mãe, né? Então não é nas reuniões institucionais que acontecem os problemas. Exato. E a gente sempre fala disso, né? Dessa questão e também de pensar no longo prazo. É isso, você já tem filhos, né, Maged? Tem uma menina. E sobrinhas? E sobrinhos Não tem? tem. Não tem ainda. Então, a Lana é a primeira membro da terceira geração, né? Se a gente for pensar. O que nós imaginamos para ela, né? Sempre quando a gente vai trabalhar numa empresa familiar, eu imagino minha filha trabalhando nesse negócio ou imagino ela não trabalhando nesse negócio? Essa é uma pergunta, né? Por quê? Porque isso é parte do planejamento estratégico. Porque pode ser que eu pense, teve empresas, por exemplo, que a gente trabalhou, que é tão conflituoso o convívio com os irmãos
que eventualmente, no caso de vocês, que viria um consórcio de primos, né? Porque possivelmente hoje, imagina se é difícil lidar com o irmão, imagina com o consórcio de primos, né? Não. Então, esse é um caminho. Então, se eu almejo, porque assim, os meus filhos eu trabalho, mas os filhos do meu irmão talvez, porque isso Como é que você vai envolve falar o assim, casamento do cônjuge, né? Envolve o casamento do irmão, o nosso casamento, envolve essa mistura cultural Exato. que as famílias carregam em si, né? Então, isso é bem importante. Você já tem um planejamento, aí ela nasceu há quanto tempo? Há pouco tempo, né? Você comentou que ela tem 2 anos? 2 anos, ela nasceu no meio da pandemia. Então, e o que você imagina? Não, assim, óbvio, né, que eu imagino, não sei ela, o que ela vai pensar lá no futuro, né, se de repente ela vai querer fazer outra coisa da vida, mas seria muito legal se ela de repente viesse com propostas inovadoras, né, de assumir e, sei lá, E transformar a forma transformar a empresa, deixar ela mais tempo no mercado, agregar mais na vida das pessoas, enfim, né, tipo, fazer uma inovação. Assim, do mesmo jeito que eu e meus irmãos fizemos com que a empresa se, tipo assim, mudasse um pouco a cara, Se atualizasse, né? né? Se atualizasse, seria legal que as próximas gerações viessem e mudasse a cara da Fazestar sempre, entendeu? A gente vai tentar fazer isso, mas a gente sabe que vai chegar um momento da empresa que a gente vai ter que passar o bastão, né? Enfim. Sim. São decisões importantes. São decisões, né? que a gente tem que pensar lá no futuro, né? E um pouco dessa tua visão inovadora dentro do teu contexto, assim, porque teu pai e tua mãe são de outra geração, né? São os fundadores. Esse frescor, essa inovação, como é que foi aceito por eles? Como é que você conseguiu trazer essas inovações para dentro da tua empresa? Teve conflitos ou foi uma transição um pouco mais tranquila? Aonde você buscou ferramentas para essa inovação? Bem, o cenário comercial não estava fácil, né? A gente estava passando ali por um período ali que a moeda paraguaia estava alta e assim a busca dos produtos do Paraguai aqui na fronteira não estava muito legal. Então, conforme o real foi desvalorizando, né, frente à moeda paraguaia, os produtos brasileiros começaram a ter mais procura, tá? Pelo menos na área do calçado. Nas outras áreas, sinceramente, eu não sei. E aí, essa inovação, ela, por exemplo, chegou ali num determinado momento que a gente precisava ter dados para você saber quanto vendeu, quanto que você tinha de compra, as duplicatas precisavam ser lançadas, porque aí começou a entrar a informática, né? Então, tudo isso aí começou a aparecer ali, a gente tem que começar a cadastrar mercadoria, então tudo isso começou a acontecer. Então, os meus pais foram se atualizando, né? Tá? E a gente também ajudando, né? Fazer todo esse processo. E conforme foi passando o tempo, as coisas foram aperfeiçoando e hoje a gente já consegue ter mais dados ali na palma da mão e tal. Com o avanço da tecnologia, a gente começou a ter mais acesso a isso. Então, as coisas começaram... Aí nós mudamos o sistema, né? Na época, a gente acabou mudando o sistema para um sistema que era mais focado para a área do comércio de calçado. Então, e conforme foi chegando essa inovação, ela foi mudando meio que naturalmente, né? Vocês foram acompanhando, né? Exato, a gente foi acompanhando, foi aprimorando isso e, cara, hoje a gente tem acesso na palma da mão com o celular, né? Você abre o sistema ali com o celular e tem lá os indicadores de cada loja para você acompanhar tudo. Então, também teve a venda pelo WhatsApp, que ali 90% das vendas de atacado, 100% das vendas de atacado acontece pelo WhatsApp. Então, eu lembro que na época algumas clientes chegavam na gente e falavam: vocês podem mandar foto para a gente por WhatsApp? Eu falava: como assim? Manda para a gente, me adiciona, manda as fotos dos produtos que você tem no WhatsApp para eu separar e comprar. E aí, assim, conforme foi surgindo essa coisa da tecnologia,
os clientes começaram a ter... A gente começou a ampliar, começamos a fazer grupos, começamos a mandar fotos e as pessoas começaram a pedir para reservar e quando você facilitou muito esse canal de venda, o WhatsApp foi um canal de venda que facilitou muito e que deu assim, fez a gente dar um salto de crescimento assim que tipo, foi assustador, porque estava todo mundo ali com o WhatsApp querendo comprar para revender e a gente ali com um produto brasileiro, moeda, né, tipo, legal para comprar aqui no Brasil para revender. Então, assim, aí quando a gente viu, tava lá todos os colaboradores atendendo pelo WhatsApp. E no começo disso também até causou algum certo estranhamento com alguns clientes de varejo, falar, poxa, a gente chega na loja, tá todo mundo com o celular na mão, né? Tipo, que atendimento que é esse? O vendedor com o celular na mão, nem me dá atenção. Na verdade, ela estava dando atenção também para o outro cliente, outras claro, vendas, e a gente sim. precisou se adaptar com isso. Sim. Foi tudo muito rápido, até a gente se flagrar que o vendedor não podia estar ali com o celular na mão para dar um bom atendimento, né? Porque Presencial, né? Ele agora tinha é tudo que nessa fazer, vida, sim. principalmente na venda, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Um cliente de varejo chega ali, ele quer ser bem atendido. Então, toda essa mudança ali, então, começou a acontecer, tipo, foi tudo de uma forma muito rápida e a gente teve que ir se adaptando, como eu vou dizer, como eu vi numa palestra algum tempo atrás, o empreendedor, ele pega o carro na estrada e tem que trocar um pneu com o carro andando. Sim. Não tem parada, né? Não tem parada. Não tem pit stop. Exato. Com E todo ali, mundo, né? Com a equipe. Então, ali, a gente, de repente, estava ali com uma demanda gigantesca de clientes e a gente não sabia como gerir com aquilo ali, era demais, então não sabia como lidar com isso. Então, aí, conforme foi aumentando essa demanda, chegando a tecnologia e tal, os meus pais eles foram cuidando de assuntos mais estratégicos e não totalmente ali imerso Na operação. mais. Claro que ajudavam a gente no caixa, ajudavam a gente no pacote, ajudam a gente na compra, enfim, ajuda a gente na operação de loja, mas no sistema em si eles já tipo, deram uma recuada e já deixaram a gente assumir, porque eram já assuntos que eles já não conseguiam mais dominar ali, né? Acompanhar, né? Que é Acompanhar. muito dinâmico, né? Principalmente a questão. Dinâmico e a demanda era muito grande, não dava para travar. E eles também perceberam isso, falaram, puxa, então, ó... Ou iam perder não nessa foi, oportunidade. Tipo, passar do bastão, foi acontecendo naturalmente, entendeu? Hoje vocês têm uma equipe só para o WhatsApp, de vendedores só para o WhatsApp e outros só para o atendimento presencial, né? Não é dividido, tá? A gente sabe que o ideal é dividir a equipe de atacado da equipe de varejo, né? Só que o que acontece? Hoje, a equipe de atacado, quando não tem demanda, ela atua no varejo, né? E às vezes, quando ela está na vez para atender, tem uma notificação de um cliente. E aí ela já puxa o celular e já vai atender. cede a vez e já vai fazer o atendimento do cliente dela. E isso é muito importante, porque a gente fala até como consumidor, né? Exatamente. A gente vê muito assim, muitas empresas fornecem o WhatsApp como meio, mas não fazem uma organização interna. Aí você manda uma pergunta, Fica 2 horas. 2 horas para responder, aí você responde, aí mais 2 horas. Aí no final das contas você desiste, porque às vezes você tem aquela necessidade. As empresas, o que eu percebi? As empresas, elas buscaram a inovação no momento em que era a única forma, era o único canal disponível para venda. Esse é o problema. Tá vendo? Era tipo uma questão de sobrevivência. Sim. Porque gerir o WhatsApp, gerir esse canal de venda é completamente diferente do que você gerir lá o teu capital humano para atendimento presencial, porque ali a pessoa está na tua frente. Então ali você precisa para canal de venda, a gente tem que pensar que assim a empresa ela tem que entender as suas avenidas de crescimento e cada canal de venda como um canal que precisa de gestão. Como uma estrada, né? Diferente, Exatamente. Porque, tipo, um vai pra praia, outro vai pra neve e outro vai pra montanha. Exatamente. Né? Não dá pra levar Ali roupa. tem Eu que sempre ter. falo, né? Quando a gente vai trabalhar, você tá indo pra onde?
Pra montanha, não dá pra você levar roupa de biquíni, entendeu? Porque daí você tá atendendo o cliente do WhatsApp. O cliente do WhatsApp é um cliente que não quer sair de casa. Se ele quisesse ficar lá olhando, ele já teria ido na loja, né? A taxa de Se ele conversão... quisesse bom dia, boa tarde, ele estaria na loja presencialmente. Então é uma pessoa objetiva, né? Normalmente. Eu sou a experiência do cliente do WhatsApp. Tipo, quero mensagem agora, 5 tênis, branco. Não, eu tenho vermelho, branco, verde e tal. Então, esse é uma cliente assertiva, porque ela vai lá, ó, mandou a foto, tchau. Tchau, vendeu. Pix na hora. Não, e outra, a demanda de mensagens é gigante. Entendeu? Eu acho que é. Aí você não consegue separar o lead que é curioso do lead que é assertivo, que é o lead quente. Sim. Então aí você teria que pensar, por isso que é importante fazer uma boa gestão. A pessoa que vai pegar essa primeira mensagem, já tem que saber. Ela vai ter que saber para onde ela vai encaminhar. Só que o cliente quer passar por 3 canais antes de chegar no vendedor? Não. É muito difícil de fazer isso, tá? Aí hoje assim, a gente tem, hoje é possível, tá? É possível você adquirir softwares, fazer um plano de softwares aí para fazer gestão de WhatsApp, né? Porque você pode ter acesso ao atendimento, distribuição, aí tem os robôs e tal que vão fazer o primeiro atendimento, enfim, cara, mas assim é muito engessado ainda. Tem esse tipo de canal ele vai ter que evoluir bastante ainda antes de se tornar. É muito difícil uma comprar. Uma coisa é a mensagenzinha automática que vem logo, que eu acho importante, para já direcionar o cliente para saber horário de atendimento. Outra coisa é você ficar sim, não, 2. A pessoa quer saber se tem o número, se tem o modelo, ela quer ver as opções. Então, assim, não é todos os dias que tem demanda. Então, como é que você vai montar uma equipe para isso? É realmente um desafio, né? Estudar mesmo o segmento, né? Tem que estudar muito bem o segmento, tem que estudar muito bem o canal de venda e fazer uma boa gestão dele. Provavelmente vai ter que pensar ali de colocar uma pessoa só para cuidar disso e os colaboradores para atender e, sei lá, dividir as funções. E testar com responsabilidade, né? Porque às vezes a gente tem aquela ferramenta, mas ela não é adequada para aquela empresa. E aí, ou se não, você pode utilizá-la de outra forma. E aí você vai testando e vai vendo como é que seu público vai reagindo, né? Vai gostando e tudo mais. Exato. Mas isso, Jed, que você falou, foi muito assertivo. A gente que trabalha com consultoria, a gente vê muito essa questão. A gente sugere algumas ferramentas para as empresas e aí, às vezes, não, mas agora, no momento, não é o caso. Mas aí, quando chega o momento, aí pronto, aí você tem que correr porque você não fez isso, você não inovou na hora que deveria. Porque a hora, eu tenho essa percepção, que assim, quando a gente pensa em inovar, a gente tem que ter um tempo antes dessa inovação de fato chegar, para você ter essa maturidade, testar e tudo mais. E às vezes as empresas, elas querem fazer aquilo na hora. Quando o trem tá no meio do caminho e aí fica difícil de administrar. Foi certeira essa afirmação. Eu acho que o Magito comentou uma coisa que é bem importante que a gente acaba fazendo, que é o nosso diagnóstico inicial, assim, a gente sempre faz, né, todo o mapeamento, que eu acho que é isso que você veio falando um pouquinho ali, né, da época dos teus pais. Se a gente imaginar, né, porque eu também venho de uma empresa familiar, que eles tinham esse feeling muito intuitivo, né, compravam, sei lá, uma remessa meio tal, vendia tal, tudo meio no escuro, né, e lógico que também existia uma economia que estava em ascensão, em alguns momentos em recessão, então isso também, né, modificava mais. Igual, né, a nossa geração, talvez seja a geração que vai ter mais dificuldade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, porque o dinheiro está escasso, não é só no teu segmento, né? O dinheiro, de uma certa forma, então a gente tem que mapear os dados muito minuciosamente, né? Porque as grandes ascensões que a gente viu não vão mais acontecer, né? Eu acho que, então, esse é o momento do mapeamento, né? Então, será que o meu cliente é um cliente de WhatsApp? Ou é um cliente que fica sempre esperando aqui na loja, né? Entender esse movimento. Porque talvez nem todo mundo é seu cliente. Eu acho que é entender o segmento mesmo, né? E eu acho que essa coleta de dados que grande parte dos sucessores começaram a fazer, né? Então, quando a gente percebe, né, que é uma grande atualização, porque realmente foi diferente. Quando a gente vê empresas familiares que até hoje existem, mas que os fundadores estão muito atuantes, ou porque não tiveram filhos para assumir, ou porque realmente tinham talvez um comportamento menos aberto, né, a essa sucessão natural que a gente fala, que como vocês, né, se exemplificou. Era meio que natural
via na loja, então a gente começava a trabalhar ali, né? Dava os pitacos na loja mesmo, mas teve gente que não, que colocou os filhos fora da loja, então a entrada de novo era difícil. Exato. Eu acho que então esse mapeamento é muito legal, muito interessante, que vocês começaram dali, né? Já para entender o que vende, o que não vende, quanto não vende, que é o que muitas vezes a gente começa, né? Quando a gente chega numa empresa para consultoria, a gente quer aumentar as vendas. Entendeu? Quanto vocês vendem agora? Quem são seus clientes? Né? Então, isso são tudo perguntas que não somos nós, consultoras, que vamos fazer. Isso é um mapeamento que tem que vir da... Tem que ter ali. E é o básico, né? O básico, para onde a empresa vai crescer? Porque pode ser assim, mas de hoje, por exemplo, você queira, eu quero investir no e-commerce, por exemplo, porque a Lana tá vindo aí, sei lá, vai ser, investir em influenciadores. Posso pensar nisso? Não, pode ser que o meu público é um público de outro nível, de outro acesso, né? Então, isso é uma decisão estratégica. Exatamente. Né? Exato. Dependendo de onde você quer chegar, a consultoria serve para auxiliar nesse caminho, mas ela não serve para definir a estratégia, né? Porque a definição da estratégia é parte do que vocês estão falando hoje, é o que o teu pai e tua mãe, olha, eu gostaria que a empresa chegasse por esse lugar, né? Com toda a experiência que já tem. Então você percebe esse equilíbrio assim entre a tradição, que eu acho que você trouxe muito isso, né? A tradição que é, os teus pais ainda estarem ali, passaram por muitas crises, né? Por muitos desafios, e ainda assim tem um olhar que é muito válido, né? Sim. E vocês trouxeram toda essa inovação que é da análise de dados, que é olhar, olha, os softwares hoje não é bom para nós, apesar de a gente fazer muitas vendas por WhatsApp, né? Sim. Você percebe esse equilíbrio entre a geração de vocês e o teu pai hoje, né? Que vocês já estão trabalhando há algum tempo juntos, né? Essa mesma... Como você falou, antigamente tinha ali você tinha que comprar, tendo que ouvir melhor o seu cliente para saber o que eles estavam pedindo. Hoje também, né? A gente tem que ouvir o nosso cliente, óbvio, mas você mantém um fornecedor ou não se ele realmente está... Porque o relatório vai te mostrar isso, né? Se ele realmente vai te dar lucratividade ou não. Então... Hoje a gente consegue, por exemplo, analisar quais os fornecedores, né, ou quais as marcas hoje que estão me dando margem de lucro, ou se não está dando margem de lucro, mas pelo menos está girando o produto, né, que nem tudo é markup, né, você tem que analisar também giro, enfim, quais marcas que estão aí, a bola da vez que a gente tem que buscar para trazer para dentro do negócio. A gente tem que estar antenado aí com as tendências. Com as tendências. E hoje a internet nos possibilita isso, né? A gente tem que estar pensando lá no futuro. Por exemplo, hoje, a gente falou de WhatsApp, né? A gente tem que também falar das redes sociais. E o TikTok está aí. E a gente vai surfar essa onda ou não? Porque se você não decidir isso agora, porque a onda já aconteceu, se você não entrar agora e ela passar, você também está fora. E aí, para entrar de novo é difícil, para entrar na próxima, porque você já está fora. Né? Isso é uma questão ali que a gente tem que estar pensando o tempo todo na inovação. Uma decisão errada agora, ela... impacta o negócio. Ela vai impactar no futuro, né? Então, é uma questão aí que a gente está... legal, abriu a conta no TikTok, beleza, mas qual é o tipo de conteúdo que tem que ser publicado no TikTok? Tem uma pessoa para pensar nisso agora? Então, aí você tem que pensar nisso também. Claro, né? Tipo, a gente tem que pensar... Quando a gente fala de inovação, a gente tem que pensar só no futuro, né? Tipo, não é no agora. É um negócio que você planta agora para ver se... vai dar certo ou não, né? Tipo, na época a gente estava lá com o Facebook e na época o nosso Facebook bombou, né? Agora ela é um canal importante para nós, mas ela não é tão relevante quanto o Instagram. Entendeu? Sim. Mas as publicações acontecem ainda lá. Na época que a gente foi para o Instagram, a gente abriu um perfil no Snapchat. Era que tinha um Snap ainda. Mas durou muito pouco tempo, né? Mas se tivesse estourado, a gente não podia estar de fora. Sim.
É muito difícil hoje você ver as empresas abrindo e ela não abrir junto com o dia. No dia que ela está abrindo a empresa, ela abrir a conta dela nas redes sociais. Sim. Hoje é o principal meio de você conseguir cliente, através do tráfego pago. É um bom canal de comunicação. É bem assertivo. Então, a inovação, ela não é uma escolha mais. Eu ia falar Bom, indispensável. a não ser que você não queira perdurar, né? Ela é mais... Sim. E as Você pessoas, pode escolher não querer inovação. Você pode, tem uma mas tendência você tem que, de criar você tem que pagar o ranço, preço né? disso. Eu falo por mim, Ah. assim, criou o Instagram. Ai, mas eu vou ter que me cadastrar, nem sei mexer nisso. Não Vai vou ter mexer. que- vai ter que- Agora o TikTok, você falou em TikTok, fiquei pensando, gente, eu criei um ranço TikTok. Vai ter que ter. Mas pensando bem, né? Você é vai- um canal de comunicação importante com uma quantidade de pessoas relevante, né? Porque realmente é um canal hoje que você vê que o próprio Instagram já está copiando algumas ferramentas porque é ameaçador para ele, de alguma forma, né? Eles copiam na hora, né? Aí eu paguei muito minha língua com o Instagram, assim. Sim. De dizer, não vou não preciso disso. Eu tinha pra mim assim, não preciso, eu consigo o cliente no offline, pra que eu vou... Tá. Não. Como você disse, é fundamental. Se você não entra no digital, você fica pra trás. Porque tudo hoje é no digital. Gente, não sei vocês, né? Mas eu, quando eu quero alguma coisa, eu jogo logo no Instagram, assim, as palavrinhas-chave e vou atrás dos perfis que era o Google, das fácil de coisas que eu encontrar. quero. Que algum tempo atrás era o Google que a gente colocava. Vou dar um Google pra ver o que é. E hoje eu vou buscar um sapato em Foz. Aí você digita lá, vê quais lojas estão atendendo online, já chama a vendedora, né? Já vê alguma coisa que der uma vitrine, né? Que serve como uma Exato. vitrine Isso. do que tem de produto das marcas, Uhum, né? Loja que de marcas trabalham, que sim. marcas que trabalham. E já Exatamente. puxa. Eu, como mãe, por exemplo, uso como uma mais ferramenta fácil. de compra pra Gabriela. As coisas Exato. da Gabi, geralmente eu procuro onde tem esses acessórios infantis Você e ganha vou atrás. tempo. Você ganha tempo. Ganha Tem. tempo. Ganha tempo. E também tem uma situação, né? O TikTok ultrapassou o Google em busca pelos jovens, né? Que estão lá no TikTok. Se tornou uma ferramenta de busca. Então, você imagina, se a nossa marca não se conectar com esse público, daqui a pouco esse público vai estar realmente consumindo, vai ser o principal consumidor. Como é que você vai estar conectado com esse pessoal aí na hora que surgia a demanda, na hora que né? ele for o principal e você não está lá? Eu Senão acho não vai ter que conexão é com isso esse aí. público. Márcia, eu queria falar um pouquinho também já que você falou do tema da conexão, você comentou acho que um pouquinho antes aqui da tua formação inicial, né? Sim. Você é psicólogo. Não. Não? Eu Você sou só formado em fez psicologia. você é formado em psicologia. Pronto. Formado em psicologia. E como que essa formação te ajudou hoje, né? Tá. Ajudou Enfim, bastante. nos desafios, né? De uma Ajuda empresa muito. familiar, de trabalhar com família e com uma empresa e com todos os colaboradores, né? Porque no Pessoas, fim, né? exatamente. Exato. Porque no fim, na verdade, é tudo grande gestão de pessoas, né? Eu Ajuda lembro muito. que... Hã? Ajuda muito. Muito, né? Então me conta um pouquinho do que você experimenta, né? Sendo um grande psicólogo das empresas hoje, né? Porque eu acho que realmente essa, talvez... Eu estava falando, a gente atende com algumas escolas, né? E a psicóloga escolar é necessária, né? Nas escolas. Eu acho que psicólogo escolar deveria ser necessário em todos os lugares, né? Porque toda empresa, por menor que seja, acho que um dos grandes funcionários seria um psicólogo, né? Ainda mais Exato. depois, pós-pandemia, né? Que a gente também está falando muito de saúde mental aí. Principalmente. Me conta um pessoas pouquinho estão dessa tua experiência, né, de ser um empresário com formação em psicologia. Tá, vamos lá. A psicologia, a formação em psicologia, ela imputa na gente ter que passar por psicoterapia, tá? Bom, pelo menos se você tem um anseio de se tornar psicólogo, você por ética tem que passar por aí, tá? Isso é inerente à profissão, tá? Vamos lá. E essa busca de se autoconhecer, ela é uma busca, é uma busca que a gente morre sem saber completamente, né? Nós somos um ser que está em constante evolução, enfim. E dentro da empresa, como a gente lida com pessoas, a gente tem que saber escutar essas pessoas, tá? A gente tem que pelo menos observar bem as pessoas, se elas estão nos lugares certos, fazendo a função certa.
se essas pessoas estão felizes ali. Bom, você tem que pensar na questão de empatia. A gente tem que pensar no cliente, da impressão que a gente tem que deixar no cliente, de como é que vai ser esse atendimento. A gente tem que pensar em diversidade. A gente tem que pensar em um monte de outras coisas que uma outra profissão talvez não coloque para a gente tantas facetas, né? E a psicologia me deu isso. A formação, ela abre um leque para a gente que eu não sei se em outras áreas se eu conseguiria. Né? Até mesmo assim, situações, às vezes, alguma pessoa ter alguma crise de ansiedade, você poder abordar. Se a pessoa, às vezes, não está legal, está precisando de alguma ajuda, você poder ouvir. E tudo isso aí é muito legal quando você pode oferecer essa ajuda, né? Para as pessoas que trabalham ali contigo e tal. Tentar deixar o clima mais legal. Aproveitar isso também e trazer isso para o ambiente, deixar esse ambiente mais produtivo. Isso te dá também um retorno legal. Obviamente que o mais importante ali é que as pessoas têm que se sentir legal ali na tua empresa. Um ambiente tóxico intoxica todo mundo. Não cresce, né? Não tem. Ela só não cresce, mas ela perde espaço. Sim. Então a formação de psicologia, ela me ajudou muito como pessoa e também, claro, me ajudou também no profissional, né? Isso daí para mim com as equipes, né? Tudo. Para mim e para as equipes. Muito bom. Vocês Não que eu coloque que tipo, isso daqui é psicologia. Sim. Não, é a minha forma de ser. É uma ferramenta, eu né? atuando ali, aquilo acaba fazendo parte, né? Sim. E as pessoas estão muito mais atentas a essa questão do ambiente de trabalho. Eu estava vendo um levantamento de que a gente teve nos últimos meses uma quantidade maior de pedidos de demissão do que habitualmente já tem. E a maioria desses pedidos é justamente porque ambiente tóxico. É verdade. Porque as pessoas não aguentam ficar lá. E isso reflete para o cliente. Gente, eu não sei vocês, mas assim, eu sou muito observadora. Então, quando eu entro assim em um local, eu percebo. Não é que tem que estar todo mundo feliz, sorrindo, aquela coisa. Mas, às vezes, você entra num ambiente e você percebe que tem alguma coisa pesada ali dentro, entendeu? Sim. Então, o cliente, ele não vai se sentir bem. Não vai se sentir bem. Se chegar e tá todo mundo de cara emburrada, se tiver todo mundo reclamando, se não atender bem. Então, é um ciclo, né? Exato. Tudo tem a ver. Sim. A empatia a começar assim, começa por nós ali, gestores, mas aí vai lá, chega na gerência, a gerência tem que ser uma gerência legal, que trata as pessoas ali muito bem. Então, os meus gerentes, assim, eu não escuto, e assim, o meu canal com todos os meus colaboradores é 100% aberto. E eu não escuto problema com relação a isso. Não chega para mim. Que bom. De perseguição, clima de assédio moral ou coisa e tal, não chega. O nosso turnover é muito baixo. Muito baixo mesmo, faz muito tempo. Faz muito tempo que não tem essa rotatividade, tipo, que as pessoas passavam ali e tal. A gente acertou hoje uma equipe de gerência que são pessoas que a gente subiu de dentro da empresa. Formou, né? Isso é importante. Formou. Porque a gente teve uma experiência muito ruim quando vem pessoas de fora Trabalhar. que não está ali aculturado, que não entende muito bem como é que funciona o negócio e acaba se desesperando, ou enfim. Não é que tenha feito por maldade, mas é que às vezes por desespero mesmo, de querer dar certo e não entender muito bem. Mas assim, quando a gente acertou a mão, foi pessoas que a gente subiu ali. Pessoas que começaram como jovem aprendiz e se tornou gerente. Tá? Pessoa ali que era no estoque se tornou gerente de estoque. Pessoas ali que era caixa se tornou subgerente, depois gerente. Outra caixa, sabe? Tipo, são pessoas ali de dentro da loja
que tipo, a gente percebe que tipo, a equipe abraça legal essa pessoa, que vê ela como um líder e aí não tem como dar errado. É bom porque quem chega já enxerga isso e já diz, poxa, se ele chegou, eu também posso chegar, Isso é muito legal. E isso motiva também. Chega um momento, esse também é um fator muito das demissões, que é você estagnar. Você vê que você entrou ali naquela função e você não tem como sair. Quando você entra e vê que o jovem aprendiz se tornou um vendedor, que se tornou um coordenador, que se tornou um gerente, ou seja lá como for isso, Sim. eu também posso chegar nessa verdade. posição. Então, vai aumentando o estímulo e aí aumenta a produtividade e todo mundo ganha. Ganha Exatamente. eles, ganha... Vocês têm quantos funcionários? Vários. É que eu não fico, né, tipo, pensando assim. A última vez que eu tive acesso, acho que tinha 60. São 60 quantas pessoas. lojas, gente? Agora são 3 lojas e são 4 lojas do False-Star. Uma é o Ashraf, meu irmão, que acabou saindo da empresa, ele assumiu uma False-Star, mas assim, daqui eu e o False gerenciamos são 3, mais o e-commerce. Então são vários. Dessas pessoas, dessas 60 pessoas mais ou menos, qual é a maior dificuldade que você encontra na gestão delas? Gestão de pessoas? Sim. É uma coisa que a gente está atacando agora, que é a capacitação dessas pessoas. A gente há pouco tempo assinou o contrato do Instituto de Vendas, né, do IEV, da Academia de Vendas, e a gente já vai implantar agora. É um dos gargalos que quando a gente veio eu e o meu irmão passamos por uma imersão e mentoria do G4 e tal, e a gente veio de lá com algumas questões ali, com alguns gargalos que a gente resolveu atacar. A gente escolheu algumas 3 e para começar já a trabalhar em cima disso, né? A capacitação dessas pessoas ali, acho que hoje é o principal gargalo, mas que a gente já assumiu à frente e já vai começar a atuar já. Ah, massa, muito bom. Mas a capacitação e ter o processo muito bem definido é um dos gargalos mais difíceis de você implantar dentro de uma empresa. Precisa de pessoas competentíssimas, né, dentro da área para fazer isso, porque um processo mal feito pode resultar na queda de vendas, pode afetar lá pode afetar o atendimento, pode afetar um monte de coisa, né? Assim, o negócio tem que ser fluido. Então, assim, a gente pensou até hoje, né? Falando, bom, tá indo bem, tá tendo crescimento assim, né? Mas, claro, precisa aperfeiçoar, mas tá indo legal, tá fluindo, né? Para que burocratizar o negócio? Mas a gente sabe que precisa aperfeiçoar, profissionalizar, para quando uma pessoa vem de fora, ela poder seguir um script e o negócio continuar fluindo, entendeu? Nada é tão bom que não possa melhorar, né? Exatamente. Sempre tem alguma tem coisinha que evoluir. pra ajustar. Mas eu acho que os processos são, hoje é a parte mais complicada, porque pode acontecer alguns erros, mas quando você sabe que tem o processo, você pode chamar a pessoa e dizer para ela, olha, tá vendo esse processo aqui? Ele funciona assim, assim, assado, é por isso, por isso, por isso, esse problema aconteceu por causa disso. Você consegue mostrar para a pessoa. Agora, quando não tem, Sim. você tem que explicar para a pessoa tem que memorizar isso, internalizar, para esse erro não acontecer nunca mais. Sim. E a gente é humano, né? A gente é passível de erro. Sem dúvida. Eu acho que esse também é uma questão que você abordou agora, né, Jade, que é bem típico das empresas familiares também. Muito embora as outras empresas familiares também, não familiares, também sofrem desse mesmo mal, que é da capacitação, que é da formação continuada, né, de implementar um programa de formação continuada. Eu acho que isso é um desafio comum, mas me parece, é uma percepção muito minha, que as empresas familiares têm
um desafio maior por conta desse crescimento natural, assim, sabe? Que a gente vai crescendo do jeitinho que foi. Daí tem funcionários que vieram antigos que vêm acompanhando, né? Daí você quer implementar uma coisa nova, que é aquele trabalho que a gente trouxe da inovação. Já chegou o filho, já quer mudar tudo, já quer mudar a gente estudar. Não tem um pouco disso, assim? Porque eu percebo, é aquele negócio... O que é melhor da empresa familiar é também o seu pior defeito, né? Tipo, acho que a melhor qualidade é o pior defeito. Porque, assim, tem colaboradores muito de confiança. Tem colaboradores antiguíssimos, mas que chega um momento da vida que a gente vai precisar sair da zona de conforto e aumentar, e subir do patamar, né? Sim. E isso que dá medo. Eu acho que atravessar esse caminho é o que você trouxe narrou muito bem, né? Que aquilo dá medo, por quê? Porque normalmente é uma empresa que vem de fora, porque a capacitação não é interna. Não é interna. Né? É como uma escola. A gente tentou fazer interno e não dá certo. Não dá certo, é como uma escola. É como a gente, tipo, até um certo ponto, a gente poderia se autoeducar em casa, né? Exato. Nós como família. Todo mundo sabe, né, gente? O que você sabe? Assim. Eu sei o que eu faço com o meu marido, que eu não podia fazer. Eu sei que ele faz, né, com meus filhos. Eu morro de inveja de quem fala, eu sou autodidata. Entendeu? Então, assim, eu morro seria de inveja. muito legal. Cara, se não olha, que o nosso... eu tenho trabalho pra entregar na sexta-feira, filho, senão você tá reprovado, né? Você entendeu? Então, assim, seria muito legal. Meu, a pessoa, teu filho de 2 anos sabe que não pode subir no sofá, derramar... Meu, é uma coisa meio que já intuitiva. Ela já sabe que, tipo, não dá pra comer na cama, né? É uma coisa assim, então... Coisas muito graves você teria que explicar, mas grande parte dos aprendizados você saberia por si, mas não basta. Tipo, não basta você saber por si. Então, eu acho que a capacitação, primeiro de tudo, ela é externa. E toda vez que você traz uma pessoa externa a esse grupo, que daí eu queria puxar também um pouquinho, da cultura, né? Que você falou um pouquinho da cultura organizacional, que é esse movimento, né? Como que a gente... E a cultura na empresa familiar, ela vai formando conforme... os fundadores vão indo. Então, se o fundador demora muito para ter esse acesso dos sucessores, ela já fica uma cultura mais rígida, né? Porque ela vai demorando para sofrer as influências externas. Vocês já não tiveram isso. Mas, de qualquer forma, é sempre esse caminho do dentro para fora e do de fora para dentro, né? Que eu acho que isso... são essas influências que vocês acabaram trazendo nessa referência que você e seu irmão passaram, a imersão, queria saber um pouquinho mais disso. Mas de como que vocês olham para esse que vai ser um projeto de futuro de vocês, né? Que você está me falando que é a capacitação e treinamento desses colaboradores. Sim. Como vocês veem esses outros objetivos que vocês querem atingir? Que você me falou que escolheu uns 3, né? Sim. Então, se você quiser começar pela tua imersão e daí passar por esses temas da cultura. A imersão, ela consiste em 3 aulas, né? Uma com Thales Gomes, outra com Bruno Nardon e a outra aula com Alfredo Soares, cada um dentro da sua área, né? Um mais liderança, outro mais growth, outro mais vendas, né? Mas todos eles tocam em questões assim de crescimento, né? Empresa, gestão e o networking. A imersão, ela é muito provocativa, tipo assim, ela mexe ali com as nossas feridas. Então, quando a gente sai daqui, sai de casa para ir para lá, a gente vai lá com uma mentalidade que tipo, bom, o investimento é alto, a gente tem que pelo menos dobrar o faturamento, né, com o que a gente vai fazer aqui. Pagar. Não, mas não é isso, né? Tipo, na verdade não é bem por aí. A gente já chega lá e já entende que as coisas que a gente tem que pensar que a gente tem optar por qual tipo de crescimento que você quer ter. Qual caminho? Às vezes o faturamento não é tudo, né? Vamos lá, a gente vê um indicador lá, por exemplo, peças por atendimento. Não, nossas peças por atendimento está ridículo, por exemplo. Tá? Temos que atacar isso. Vamos ter que pensar em formas aí de fazer a quantidade de peças por atendimento subir. O ticket médio está baixo, vamos ter que pensar no ticket médio. Então, o crescimento não é só faturamento. A gente tem que pensar em outros indicadores ali que são importantíssimos para a empresa. Então, métodos que a gente tem que buscar conhecimento para aplicar dentro da empresa. Tem que ter uma mentalidade mais ágil, né, que é uma coisa que está muito inserido dentro das startups. Como que a gente vai usar essa tecnologia ou
ou a mentalidade que se usa dentro das startups para dentro do nosso negócio, porque a gente tem que estar em constante evolução, tá? Inovando o tempo todo. A gente tem que pensar como é que vai ser o onboarding de quem entra dentro da empresa, se a gente vai deixar dinheiro na mesa demorando para fazer um bom onboarding, como é que vai ser o nosso playbook de vendas, como é que vai ser o nosso... Enfim, milhares de coisas que é falado lá. Aí tem o networking, que você está ali diante de pessoas que estão do mesmo nível que você, ou 100 vezes mais do que você. Questão de tamanho mesmo. Tá? Cada um com suas dores, com as suas feridas, querendo buscar conhecimento, troca, para poder melhorar a sua empresa, querer crescer a sua empresa, querer transformar ela num ambiente melhor de trabalho, enfim, né? Crescimento. Então, esse networking é muito legal, as pessoas estão lá, elas querem... Todo mundo abre o livro. Tá? Não é um negócio que tipo, ele fica falando em meias palavras, todo mundo abre seu livro, todo mundo conversa abertamente sobre os seus negócios, e as pessoas, né, dão as dicas ali de coisas, trocam contato, oferecem, conectam com pessoas que às vezes são do seu ramo, que pode te ajudar. Então, foi uma experiência muito legal. Valeu o investimento. Muito, 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 muito. Realmente... É um MBA de 3 dias. Você despeja um caminhão de Conteúdo ali. de conteúdo, e aí no último dia de imersão, né, a gente é orientado a escolher pelo menos 3 gargalos que a gente imaginou ali, né, que a gente deveria atacar, porque a gente sabe que chegar em casa e querer mudar tudo... Não vai mudar nada. Não vai mudar, é muita coisa, né? Bem motivado, né? A gente vem... assim, com a cabeça transformada. Exato, e é legal... De aplicar, que tem que ter essa cautela, né? Exato, assim, o que mais ficou ali é o aprendizado, que tipo assim, a gente tem que buscar conhecimento o tempo todo, sempre. A gente não pode parar de buscar conhecimento dentro da área ou fora da sua área para tentar trazer ele para a sua, enfim. Lembra que eu falei do WhatsApp, do atendimento no WhatsApp? Bom, a gente sabe que existe um gargalo, por exemplo, no atendimento, né? É isso que a gente precisa melhorar. Então, legal, então o problema está no atendimento, então beleza, vamos dar treinamento de venda, então. Vamos buscar treinamento de venda. Vamos acompanhar mais de perto os indicadores, né? Quantos contatos vieram no dia, quantas conversões tiveram no dia. Isso tudo começa a te mostrar, te dar um parâmetro para você analisar como está indo o negócio, te sinaliza de como está indo o negócio. Né? A taxa de conversão está baixa, mas por quê? Não, é muito curioso, mas então vamos lá ver. Né? Vamos ver se realmente é curioso ou se a pessoa realmente estava com interesse de comprar e você achou que era só um curioso, um exemplo. Né? Sim, avaliar, né? E avaliar, então você tem que pegar ali e analisar. Então não só esse gargalo, como outros gargalos que tem dentro de uma empresa, né? Tipo, uma empresa pronta não existe. Sim, né? nunca vai existir. Então, essa foi um pouco da experiência da imersão. Outra pergunta? Não, daí eu perguntei, e como que você aplicaria essa, né? Dessas três gargalos que você apontou, que vocês definiram lá para os próximos passos, né? Sim. Que eu acho que vai ser isso que vocês... A capacitação é uma delas. Falou uma delas, Aí agora a gente pretende fazer... a gente está fazendo todo o processo financeiro ali, né? Todo o processo financeiro a gente está deixando bem organizado. Então esse é outro gargalo. E outro que eu optei ali, porque para mim é uma coisa muito legal, é porque assim, se o atendimento é muito bom, a pessoa está predisposta a comprar, é mais fácil você vender para quem está disposto a comprar do que você buscar um cliente de fora que vai fisgar esse cliente. Tá? É mais fácil. Um cliente que está predisposto a comprar, ela tem mais chance de comprar mais. Então, a menina dos meus olhos hoje é o PA. É o Peças por Atendimento. Então, é uma das frentes que eu pretendo atacar agora
nos próximos meses. Então, a gente vai ter que passar por esse treinamento de vendas, capacitar essa turma, porque não é só chegar o cliente ali e falar, compra mais, compra mais. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Você tem que fazer uma boa abordagem, ver o que essa pessoa realmente está precisando. Porque o que a gente percebe? Como o bairro é comercial, a pessoa vem e compra um pouco aqui, depois ela vai lá e compra mais um pouco do mesmo produto em um vizinho teu, enfim, né? Atravessa a rua, compra em outro lugar e a pessoa passa na frente da loja com mais sacola de concorrentes. Então, significa que esse cliente estava predisposto a comprar mais, mas a abordagem, a atuação do vendedor ali, ela deixou um pouco a desejar para fazer com que esse cliente consuma mais, né? Então, vamos lá. Se você aumenta o PA, você automaticamente aumenta o seu ticket. Isso é tipo um efeito colateral, né? E se você está atendendo esse cliente, ele já está ali contigo. Sim. Você já pagou por esse lead, vamos dizer que todo cliente tem um custo, não tem? Sim. Então, vamos lá, se esse cliente teve um custo, por que não diminui o custo desse cliente, então, já que ele já está dentro do teu negócio? Que é desenhar, né, Você tem que desenhar bem o processo. Né? refinar esse processo da experiência do cliente, mas que já está ali, né? Já está dentro da loja. Você não precisa atrair aquele cliente, né? O cliente já está ali, Ele nesse está caso, predisposto, né? Então, gente, se a gente não tem mais perguntas, eu queria fazer uma última colocação, agradecer a presença do nosso convidado e perguntar para o Jed se ele tem aí alguma receita de família que ele adota na gestão, que você adota na gestão dos seus negócios aí para os outros empreendedores familiares que virão no nosso podcast. Conte seus segredos. Conte os seus segredos. segredo. Ou pode ser uma receita de família também, qualquer coisa que você tiver. Você quer Ou também já aproveita esses minutos finais para fazer seu encerramento aí para o pessoal que vai nos ouvir. Bom, essa foi de sopetão. Não sei se eu tenho uma receita de família, mas eu acho que toda empresa que é familiar, ela tem que colocar ali como uma regra fundamental, né, para que aconteçam as coisas de forma saudável dentro da empresa, é o respeito mútuo entre os gestores, né? É difícil, é muito difícil quando se trata de questões ali que precisam ser tomadas decisões difíceis, custosas, que vai implicar em questões pessoais, enfim, mas é muito importante esfriar a cabeça e poder pensar que, bom, além da empresa, ele tem um laço familiar, né? Então, uma coisa não pode anular a outra. Então, acho que a grande receita ali tem que ser o respeito. Muito acho bem. Que isso é muito importante. Excelente. Muito obrigada. Então, obrigado por todos que compartilharam, que ouviram, que vão nos assistir. E até a próxima. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz pelo convite, tá? Eu espero de verdade, de coração, que isso possa agregar nas pessoas que vão assistir. Desejo muito sucesso. Obrigado por ser o primeiro convidado. Sucesso para vocês. E vamos lá. Qualquer coisa, só dá um grito. Muito obrigada. Obrigada.